Bom dia, iniciamos hoje, dia 4 de março de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada e disponibilizada nos termos do ato TIT 7 de 2020. Estão presentes a sessão virtual de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Solotti e representante fiscal, doutora Silene Nakato Pereira. Registro também a presença do advogado doutor André Ricardo Lemes da Silva para a realização de sustentação oral e acompanhamento do julgamento. Senhores, antes de iniciar propriamente a sessão, eu gostaria só de deixar um registro aqui. Hoje completa mais um ano da partida da nossa querida Luciana. Para quem não sabe, a Luciana, nós estudamos juntas no antigo ginásio e depois nós nos desencontramos, perdemos contato por 20 anos e nos reencontramos aqui na Fazenda. Foi uma coincidência muito feliz o reencontro com ela. E a partida da Luciana foi lamentável, mas é uma amiga querida que eu não posso deixar de lembrar sempre que posso. Então, só gostaria de deixar aqui o registro, que é hoje, dia 4 de março. Bom, iniciando os trabalhos, começaremos pelo processo 41.24.702, Turismo Bosato Limitada, processo de relatoria do Dr. Rogério. Dr. Rogério, eu vou pedir para o doutor fazer uma breve apresentação do caso, depois será aberta a palavra para o doutor André realizar a sustentação oral. Tá bem? Ok, presidente. Bom dia a todos. Esse auto de infração ele contempla 2 itens, sendo o primeiro não pagamento do ICMS por emissão de notas fiscais de serviço de transporte, referentes a prestações tributadas, transportes eventuais como isentas. E o item 2 também é não pagamento do ICMS por emissão de notas fiscais de serviço de transporte, referentes a prestações tributadas, transporte circular, transporte compartilhado, transporte de pessoas sob demanda e outros, como isentas. Esse é o breve resumo da autuação, presidente. Muito obrigada, doutor Rogério. Doutor André, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, senhor relator, demais juízes, ilustre representante fiscal. Senhora presidente, eu pediria de antemão, entrarei em alguns detalhes do caso e talvez me estenda um pouquinho no tempo, mas acredito que será valioso para a compreensão da causa. Tá? A Turismo Bosato, o que é essa empresa? Ela é uma empresa que tem mais de 50 anos, que atua no setor, no ABC, basicamente na área de fretamento. Nós sabemos que na região do ABC tem muitas indústrias, né? Principalmente indústria do setor automotivo, e essa empresa que tem mais de 50 anos, ela basicamente sempre fez isso, atividade de fretamento. Tá? Atendendo quem? Atendendo, basicamente, as empresas e indústrias localizadas na região do ABC. A acusação fiscal aqui, ela acusa que essa empresa, que as operações de fretamento realizadas por essa empresa não seriam de natureza de fretamento contínuo, o qual tem direito à isenção de ICMS. E sim, seria um outro fretamento, ou fretamentos aleatórios, eventuais, sob demanda de outra natureza, que não teriam direito à isenção de ICMS. Tá, muito bem. Então, quero só frisar aqui, é uma empresa que a sobrevivência, a vida dela é atender empresas do região do Grande ABC. E aqui, no caso, senhores, eu vou tratar especificamente de 2 contratos que abrangem mais de 80% do auto de infração. Tá? A apelação trata de vários outros contratos, mas vou tratar dos 2 maiores que pegam 80%.
Para facilitar o acompanhamento, se for senhores entenderem relevante, eu pediria que a partir da folha 1331 tem algumas imagens e tem muitas informações que vai ajudar a compreender melhor o caso, tá? Que é justamente o nosso recurso que está nos autos. Então, senhores, basicamente, o que se trata? A isenção sobre transporte, ela é exclusiva para o fretamento contínuo. O que é o fretamento contínuo previsto no regulamento? Basicamente, aquele fretamento realizado para transporte de trabalhadores ou estudantes com contrato escrito em área metropolitana e com itinerários regulares. Né? É como se fosse, por exemplo, no caso aqui, é um fretamento que atende às empresas, que ela precisa que você busque os trabalhadores em certos pontos da cidade e leve-os até a empresa e vice-versa. Você tem isso muito para a indústria automobilística, que você tem milhares de pessoas chegando, né, mais ou menos no mesmo horário na empresa para trabalhar. Então, isso desde a década de 80, isso é feito na região do ABC via transporte de fretamento. Tá? Bom, vou tratar aqui do primeiro contrato que foi glosado pela fiscalização. É um contrato realizado entre a Bosato e o Hospital Brasil, que posteriormente foi incorporado por outra empresa, pela Redditor, e teve a mudança de nome nesse período. Tá? Mas, basicamente, é um contrato no qual a Turismo Bosato atende de forma ininterrupta, senhores, vou reiterar, ininterrupta, por mais de 10 anos. Esse contrato já não vigora mais, mas ele vigorou por quase 10 anos, por mais de 10 anos, a época da autuação fiscal. Tá? Então, vamos tentar ser o mais simples possível. A empresa de turismo Bosato atende o hospital. O que ela atende no hospital? Ela leva os trabalhadores do hospital por mais de 10 anos. Há contrato? Temos contrato. A região metropolitana, a região é metropolitana. São trabalhadores? São trabalhadores. E há itinerário? Há itinerário. Nós juntamos, o processo é bastante extenso por conta dos contratos que nós juntamos. Mas o próprio recurso, as folhas 1339, você tem até uma imagem do itinerário que é realizado, mas há outra documentação. E qual é a acusação fiscal? Diante de toda a situação, qual é a acusação fiscal? E aqui que vem um ponto importante. A fiscalização autuou o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. 2 anos. Mas ela analisou apenas o último contrato vigente. E o último contrato vigente vigorou apenas a partir de outubro de 2015. Então, eu tenho um período de janeiro de 2015 a setembro de 2015 que não foi o contrato que a Fazenda analisou na acusação fiscal. E no que ela analisou, o que ela disse? Ela falou o seguinte, olha, eu estou lendo o seu contrato aqui e você usou uma expressão aqui para designar o contrato que ela descaracteriza o seu contrato de fretamento contínuo. Ela falou assim, ó, existe aqui, porque foi usada a expressão contrato de prestação sob demanda. E por conta da palavra sob demanda, da expressão sob demanda, a Fazenda descaracterizou o contrato de fretamento contínuo. Então, vejam, senhores, aqui a fiscalização ela não olhou a continuidade do processo, ela não olhou que a empresa é atendida por 10 anos, ela não olhou que tem trabalhadores, ela não olhou que eu tenho pagamentos regulares, que eu tenho nota fiscal, não olhou nada. Ela simplesmente com argumento nominal, por causa existia a palavra sob demanda, ela descaracterizou o contrato. Nós, na defesa do primeiro grau, nós apresentamos toda a documentação mostrando que a verdade material dos fatos é uma só. A empresa faz fretamento contínuo para trabalhadores com contrato escrito para um hospital. Bom, não precisa... Quando você presta serviço para um hospital, você não está fazendo turismo. Não é eventual isso. Eu tenho, ou seja, ele está dentro da isenção ICMS. Muito bem, o que a Fazenda diz aqui na decisão do primeiro grau, ratificou? Ele diz, não, mas olha, o seu contrato que vigorou a partir de outubro,
ele anuiu, é uma expressão meio estranha, ela anuiu e aceitou as operações passadas. Então, basicamente, ele deu um efeito retroativo no contrato posterior, né? Ou ela retroagiu o contrato posterior na fiscalização, ou disse que anteriormente eu não tinha contrato. Eu tenho que dizer que é uma alegação um pouco confusa, mas basicamente, senhores, é isso. Eu tenho um contrato que ela vigorou a partir de eu tinha sucessivos contratos, mas a Fazenda me acusou com base no último. E o último só vigorou a partir de outubro de 2015. Então, no período de janeiro a setembro, queremos dizer aqui que há um equívoco na acusação, porque ela não olhou o contrato existente e usou o contrato posterior para mudar a situação anterior. Bom, e sobre o próprio contrato vigorando a partir de outubro de 2015? O que acontece? Ela diz, a adesão de primeiro grau diz outras coisas. Ela fala, não, mas olha, não é só a expressão sob demanda que está em jogo. Existem outras cláusulas que prevêem a modificação do preço. Existem cláusulas que prevê a mudança das condições contratuais. Falei, é verdade. Olhando o preço, o que diz lá? Existe uma grande tabela, senhores, se vocês puderem consultar as folhas aqui, vou te mencionar. As folhas 1351. O que tem lá? Eu tenho o seguinte, eu tenho 800 trabalhadores que eu transporto, com um valor de R$418 mil. Houve uma tabela, se eu transportar 860, eu tenho outro preço. 890, outro preço. 920, outro preço. 980, outro preço. É claro. Isso descaracteriza o meu contrato. Você está me dizendo o seguinte, se eu transporto 100.000 pessoas, eu tenho preço. Se eu transporto 2.000, tem que ser o mesmo preço? Eu uso ônibus, eu uso micro-ônibus, eu tenho que usar esses meios de transporte. Como é que eu transporto as pessoas? Com material, com carros. Se eu tenho mais pessoas, eu preciso de mais carros. Mais carros, maior custo. Maior custo, maior preço. O fato de eu transportar mais pessoas não descaracteriza meu contrato. Onde é que está escrito que eu perco a isenção pelo fato de prestar mais serviço? Então, o que se buscou na decisão de primeiro grau foi dizer o seguinte, olha, o seu contrato é meio variável. Essa foi a impressão que se quis dar. Não, ele pode variar, não há problema. Se eu presto para um, eu cobro um preço. Se eu presto para dois, é dois. Mas o que acontece? Todos são trabalhadores do Hospital Brasil? Sim, todos são trabalhadores do Hospital Brasil. O itinerário é fixo? É fixo. Eu tenho um contrato? Tenho um contrato. Nada muda. Nada muda. Outras cláusulas previram também, olha, existem aqui cláusulas que modificam o preço e mudam a sistemática de cobrança. É verdade. São hipóteses de sanção, de nível de serviço. Página 1352, a gente junta a cláusula, se lê com atenção, vai verificar o seguinte, se eu não atendesse com algum grau de qualidade, eu poderia sofrer uma sanção. E eu teria que obrigado a dar um desconto no preço. Algo normal em qualquer relação comercial. Isso muda a natureza de transporte contínuo? Não. Se eu eventualmente tive um atraso, e por causa de um atraso eu tenho que dar um desconto, eu mudo o preço? Não. Então, senhores, aqui sendo muito brevemente, aqui, de novo, aqui se pinça situações do contrato para tentar descaracterizar, dizer que eu não tenho contrato. Ou dizer que eu negar a realidade que eu faço um transporte contínuo para o hospital. Se você faz transporte para o hospital, isso não é lazer. Isso não é eventual. Isso é contínuo. Então, senhor, por essas outras razões, e considerando ainda o equívoco de pegar um contrato posterior e analisar períodos passados, o qual tinha o seu próprio contrato, não é que não tinha contrato, tinha o seu próprio contrato, de novo, reitero, que isso é importante, ele vem há 10 anos sendo transportado, e até os valores, para um ponto que acho que chama atenção também, as folhas 1349, 1350, ele tem os valores que nós faturamos. Se vocês olharem lá, senhores, durante todo o período os valores são os mesmos. No contrato anterior e posterior. Sabe por que aconteceu isso? Porque mesmo a empresa fazendo um novo contrato, o Hospital Brasil não aceitou um aumento. A empresa queria aumentar, o hospital não aumentou. O valor é o mesmo. Então, mesmo que se diga, olha, mudou toda a condição, esse contrato mudou tudo. Mas se mudou tudo, por que o valor do faturamento é o mesmo?
exatamente o mesmo nos centavos. Então, assim, as provas, senhores, aqui mostram um cenário bem diferente do que a decisão de primeiro grau afirma ou ainda a acusação de primeiro grau. Digo as provas porque é um grande conjunto probatório que nós juntamos. Senhores, o segundo e último contrato aqui, e já para o segundo caso, o que se trata? É o caso da Braskem. O que acontece no caso da Braskem, o contrato da Braskem? A empresa ela fica em Mauá e ela atende o polo petroquímico de Santo André e Mauá. Para quem conhece a região ali, o polo petroquímico, nós juntamos imagens na folha 1357, ele é quase uma cidade, tá? É uma área gigantesca que praticamente todo o controle do polo petroquímico é da Braskem, e lá você tem várias empresas, todas ligadas ou coligadas ou subsidiárias do grupo Braskem. Tudo para a realização da atividade petroquímica na região. Então, essa operação que foi glosada aqui é justamente o transporte prestado pela Bosato para a Braskem dentro do polo petroquímico. Nós temos, não um contrato, nós temos 3 contratos para a realização dessa atividade. Quais foram as acusações fiscais? 2 fundamentos principais. Primeiro fundamento, de novo, um fundamento de natureza nominal. Ela não se olhou a atividade, não se olhou nada. Olhou nominalmente. Qual a acusação? As suas notas fiscais descreveram serviços que não correspondem a serviço de fretamento contínuo. Peço a gentileza, se puderem olhar nas folhas 1360, eu tenho as expressões que foram usadas nas notas. É um quadrinho. E ele descreve e eu faço a vinculação com os contratos. A folha 1360 é nosso recurso. Então, eu tenho notas de 6 tipos. Notas que foram assim, transportes funcionários ADM, notas transporte gerencial, ROI, transporte turno, transporte eventual, locação e circular. Por que esses nomes? Porque a empresa, por uma questão de organização gerencial, apenas segregava os faturamentos de acordo com o tipo de trabalhador que era transportado. Mesmo porque eu tenho contratos segregados de acordo com os serviços que são prestados. E por que isso? Vamos deixar claro. O que acontece? O transporte de gerentes administrativos, aqui que é no item 2, ele não segue o mesmo horário e os períodos e a intermitência em relação ao transporte de turno, por exemplo. Porque o polo petroquímico funciona 24 horas. Então, eu tenho turnos que são permanentes lá. Então, para essa equipe de turno, eu tenho um transporte para o pessoal de turno. Mas o gerente que trabalha em horário comercial normal, ele não faz o mesmo horário do transportador de turno. Ele faz o horário de gerente. Assim como os funcionários da administração. Assim como o ROI, que é os transportadores pela operação industrial. E os nossos contratos, senhores, espelham essa situação. E eu digo, e aqui, endereçando acusação fiscal, o fato de eu colocar na nota fiscal transporte de funcionário administrativo, isso desqualifica a minha operação? Isso não é mais um transporte contínuo? Ou seja, estou legalmente obrigado a escrever na nota transporte sob fretamento contínuo. Se eu não escrever esse nome, a minha operação ela não é transporte de fretamento contínuo? Eu não tenho obrigação disso. Eu posso escrever na nota fiscal, né? Faço aqui a menção à nota fiscal, porque essa foi a acusação fiscal. Ela, com base nos nomes das notas, sem olhar a atividade, ela descaracterizou a minha operação. E aqui, senhor, nós queremos mostrar que esses nomes têm total aderência ao tipo de atividade que é realizado lá e às circunstâncias da prestação. E, obviamente, que eu não estou adstrito, obrigado a escrever transporte. Eu não preciso citar ali a isenção na descrição do serviço. Não existe nada que me obrigue a isso. O que precisa é a fiscalização olhar a verdade dos fatos. Qual é a operação que você fez? Qual é o serviço que realmente você prestou? Quais foram as condições? É isso que tem que ser olhado. E é por isso que nós juntamos todas as provas disso. Ao segundo e último ponto, senhores, já caminhando para encerrar, foi a alegação de que a empresa não teria contratos escritos para todas aquelas empresas em que ele emitiu nota fiscal.
Primeiro aspecto que chama a atenção, que nós aqui estamos tratando com um grande grupo, que é a Braskem. Nós faturamos no período mais de 3 milhões de reais aqui. Todas essas notas foram pagas pela Braskem. A acusação diz que eu não tenho contrato. Qual a hipótese da Braskem me pagar 3 milhões de reais sem contrato? Eu tenho toda uma série de cheques, de controles fiscais. A Braskem é uma empresa aberta e eu não tenho contrato para 3 milhões de reais. Nós comprovamos todos os pagamentos, juntamos todas as notas, todos os comprovantes de pagamentos e fizemos vinculações, apresentamos até o sistema de como é feito o pagamento da nota. Mas a acusação fiscal é: você não tem contrato. Bom, o que se pega aqui na acusação fiscal para dizer que eu não tenho contrato? Ela alega o seguinte: olha, eu estou vendo nas notas fiscais que existem CNPJs aqui, que são CNPJs de filiais, mas o seu contrato é com a matriz. Então, como você fez o contrato com a matriz, quando você emitiu a nota para a filial, é um outro CNPJ, que não é o mesmo da matriz. E eu falei assim: mas espera aí, eu posso fazer um contrato com a matriz que abrange as filiais. Lembrando que o próprio contrato descreve as empresas que estão dentro do polo petroquímico. E as empresas que estão no polo petroquímico são as filiais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, eu faço um contrato com o Banco Itaú, que tem 5 mil agências no Brasil. Eu vou prestar um serviço para o Banco Itaú. Eu tenho que citar 5 mil CNPJs no contrato. Não é assim que são feitos os contratos. Os contratos eu firmo, é muito comum firmar contrato com a matriz que abrange as filiais. E o fato de eu prestar com a matriz já é abrangente em relação a todo o grupo. Aliás, a própria apuração de ICMS, eu posso fazer, a apuração federal, pelo menos, eu apuro pela matriz. Veja, eu estou tratando de questão contratual. A acusação não é... A acusação é que eu não tenho contrato. A acusação é de natureza civil. Ela não é fiscal. Não existe norma fiscal para isso. Existe o seguinte: você tem ou não tem contrato? Isso tem que ser olhado. Olha, do ponto de vista civil, eu tenho um contrato com a matriz e ele abrange todas as filiais. Ele não só abrange as filiais, como eu faturei as filiais e as notas foram pagas. Então, senhores, aqui eu quero dizer que, basicamente, já encerrando, eu tenho todo um conjunto probatório que mostra que a Bosato fez um transporte de fretamento contínuo, atendeu a trabalhadores, tinha itinerário pré-determinado, não tem caráter eventual. Tá? Tem outras acusações dizendo o seguinte: olha, mas no seu contrato, isso tanto para o hospital quanto para a Braskem, havia uma previsão de uma contratação excepcional ou eventual. Existe essa previsão. Isso quer dizer que tudo é eventual? Não. Qual era a situação? Imagina se tem um acidente e o Hospital do Brasil precisa chamar todos os médicos imediatamente e reunir toda a equipe. Aconteceu o acidente, precisa chamar todo mundo. O contrato já previa uma possibilidade de, em caráter eventual, eu disponibilizar o ônibus para carregar a equipe para o hospital. Isso descaracteriza, isso deixa de ser fretamento contínuo, porque, veja, a continuidade do fretamento quer dizer que eu estou continuamente transportando. É isso que quer dizer. O objetivo da isenção é isentar esta atividade como um todo. E porque ela separa do eventual, do fretamento eventual? O eventual tem caráter de turismo. É por isso. O que é o fretamento eventual? A gente junta os amigos, contrata um ônibus e vai fazer um churrasco. Ou uma empresa contrata, até uma própria empresa, para fazer um evento excepcional, uma única viagem, até que a expressão citada. Coisa. Mas não tem nada, é muito distante da situação que nós temos aqui. Tá? Então, senhores, então, são essas situações. O único ponto, em relação à questão das notas fiscais da Braskem, que tem os nomes transporte funcionários, gerencial, ROI, circular, só queria fazer uma proporção. A gente teve o cuidado de analisar a representatividade dos valores, né, dentro do contrato, dentro dessa atividade, para verificar qual é a representação dessas situações aqui dentro, né? E só queria mostrar que eu não tenho situações uniformes entre elas. Eu tenho, por exemplo, eu tenho situações de transporte lá de
locação, que é chamar transporte e locação, é 0,3% do auto de infração. E o transporte de funcionários é mais de 40% do auto. Então, eu tenho situações distintas pela natureza do tipo de serviço, né? Dentro da própria relação aqui que é apresentada. Então, senhor, por essas razões, e agradeço aqui a presidente por ter deixado me estender, mas são detalhes de prova, então eu teria que realmente fazer menção a essa prova, tá? Nós temos provas robustas de que nós fazemos jus à isenção, a empresa só faz fretamento, e neste caso é contínuo, porque são empresas, grandes empresas, para levar trabalhadores, e faz por longo prazo. E as notas foram pagas, as notas estão apresentadas, então todo o conjunto probatório mostra que nós temos direito à isenção, pedimos aqui que seja cancelado o auto de infração e em relação e provido todo o nosso recurso. Fico à disposição e agradeço. Doutor André, parabenizo pela sustentação oral. De fato, é um processo que se faz necessário aí uma análise mais aprofundada. Eu não sei se o doutor Rogério vai proferir o voto hoje ou se vai proferir numa sessão futura, até pior. Presidente, obrigado, doutor André, pela sustentação. Esse processo ele possui bastante detalhes e, no meu modo de ver, é uma questão eminentemente probatória. Uhum. Diante desses elementos, enfim, eu não consegui finalizar o voto. Então, eu vou solicitar ao presidente para retirar de pauta. Sim, doutor Rogério, de fato, eu acho que esse processo merece essa análise mais, agora com as informações trazidas aí pelo doutor André, eu acho que merecem realmente uma atenção especial, então, até por conta dos detalhes e da extensão dos autos. Então, doutor André, esse processo vai ser devolvido para o relator. Se o doutor, numa próxima sessão que vier a ser pautado esse processo, se o doutor quiser acompanhar, já sabe qual é o procedimento, tá bem? Então, deixa eu só devolver aqui para o doutor. São muitos detalhes. Eu fui acompanhando a sustentação, mas são 8 volumes de processo. Bom, doutor Rogério, eu devolvo para a pauta ou prefere que eu devolva para o relator? Para a agenda de pauta ou para o relator? Presidente, eu acho melhor devolver para mim. Tá bem. Então, deixa eu só registrar aqui. Ok. Então, processo devolvido, doutor André. Muito obrigada. Bom dia ao doutor. Bom dia a todos. Agradeço, Obrigada. presidente Grosso, seu relator, demais presentes. Fico à disposição. Abraço. Obrigada. Bom, vamos lá. Acho que agora não temos mais inscritos para a sustentação oral ou acompanhamento. Então, primeiro processo lá da pauta, 4108728, Tru Digital, processo de minha relatoria. Deixa eu só copiar o voto aqui. Só um segundo. Muito bem, senhores.
Agora sim, já está disponível. Aqui. Nossa. Só um instantinho. Nossa, senhores, só um minutinho que eu perdi a câmera aqui, só um minutinho. Onde está? Achei. Pronto, voltou. Desculpa, perdão, perdi por um segundo aqui, eu perdi as câmeras. A câmera aqui. Bom, vamos lá. Então, a acusação aqui é falta de pagamento de imposto apurado por meio do levantamento fiscal, conforme se comprova aqui pela apuração de diferenças de movimentação física das mercadorias, mercadorias estas selecionadas pelo fisco foram consideradas no levantamento as quantidades de entradas, saídas, estoques iniciais e finais dessas mercadorias. Bom, foram juntados aqui diversos documentos, a autuada foi notificada ao menos por 4 vezes para apresentar documentos e justificar aqui as diferenças. E, por fim, respondendo e-mails da fiscalização, inclusive, prestando todas as informações e trazendo o livro registro de inventário que confirmava as informações aqui prestadas por e-mail pela contribuinte. Houve julgamento de primeira instância que manteve integralmente o AIM. Esse processo foi distribuído à 13ª, acho que eu coloquei terceira aqui, vamos dizer, 13ª Câmara, e que anulou a decisão monocrática, entendendo que a análise das provas foi insuficiente. Então, esse processo voltou para a primeira instância, houve uma diligência para manifestação do autor do feito a respeito de documentos apresentados pela autuada, uma nova decisão foi apresentada, uma nova decisão foi proferida, e aí sim, parcialmente, dando parcial provimento ao AIM, excluindo algumas operações aqui apontadas e diferenças que foram apontadas por equívoco aqui pelo AFR, e um novo recurso ordinário, que é isso que estamos aqui analisando no momento, foi interposto. Bom, então, entendo que não há nulidades que possam macular o julgamento do feito, foram preenchidos todos os requisitos do artigo 142. Nós temos aqui o recurso de ofício, que a própria representação fiscal pede o seu improvimento, considerando que a decisão tomada pelo julgador monocrático está correta. Ou seja, que as diferenças aqui apontadas pelo contribuinte foram reconhecidos os equívocos e excluídos aqui e corrigidos aqui na autuação.
Portanto, em relação ao recurso de ofício, eu conheço e nego provimento. Com relação ao recurso ordinário, a autuada, ela rebate dizendo que foi apresentada uma nova FD com as devidas correções e que esta FD não foi considerada pela decisão monocrática e que, portanto, ainda persistem os equívocos que implicam na nulidade do AIN e ela pede o cancelamento do auto de infração. Bom, aqui, num breve resumo, a autuação ela foi feita com base nas informações prestadas pela própria autuada. A autuada respondeu às notificações e apresentou o livro de registro, registro de inventário, que coincidia com as informações prestadas por ela. Posteriormente, foram corrigidas, os demonstrativos foram corrigidos, os equívocos aqui da autuação foram sanados. No entanto, esse registro, esse novo registro de inventário, essa correção que foi feita, aliás, no registro de inventário, foi feito posteriormente ao início da ação fiscal. Então, eu entendo que não é possível aceitar essa correção que essas novas provas que a autuada pretendia trazer. Então, portanto, em breve síntese aqui, foram os demonstrativos 3.11c foram apresentados, corrigidos, a autuada teve a oportunidade deles se manifestar, portanto, entendo que, uma vez que as próprias informações da autuada foram prestadas e o fisco, com base nessas informações, autuou, entendo que a ação fiscal está correta. Não existem outros elementos que pudessem aqui suportar uma melhor análise do que já foi tomada pela primeira instância. Existem aqui outros inconformismos registrados aqui pela autuada, mas eu, de forma geral, como eu sempre registro, né, em eventual alegação de inconstitucionalidade de taxa de juros, eu sempre menciono aqui o artigo 28, entendo que não é o caso de relevação ou redução de multa, entendo que não é impedimento na incidência de juros de mora, nós temos aqui a súmula 13 do TIT, enfim. Em breve resumo, o voto está disponível. Em breve resumo, eu conheço do recurso ordinário e a ele nego o provimento. Fiz um apanhado geral, se os senhores quiserem, eu posso ler o voto, mas de toda sorte já está aí disponível. Só vou fazer os registros com as correções dos olhos de águia da doutora Silene. Eu vou fazer o registro. Gentileza da sua parte, presidente. Olhos de águia. Considerações? Sem considerações, presidente. Doutor Rubens? Não. Doutora Dilo? Também não. Representação? Então, não. Senhores, o voto já está registrado, então eu vou encerrar debates. Verificando quórum. Iniciando a votação. Encerrar a votação. Opa, encerrar a votação.
Todos votados. Então, vamos lá. Processo 41.08728. O recurso de ofício foi conhecido e não provido, o recurso ordinário conhecido e não provido. Vamos lá. Bom, agora o próximo processo é 41.244.94, Marafon e Marafon, processo de relatoria do Dr. Odilo. Dr. Odilo, não temos presentes para a realização da sustentação oral, então, deixa eu só abrir aqui e deixar disponível, que eu acho que... Pronto, acho que está disponível aí, doutor. Se o senhor quiser fazer uma breve apresentação do caso. Esse processo é parecido com o que nós julgamos de relatoria do Dr. Rubens, né? Só que, nesse caso, há o creditamento de ICMS. As acusações são idênticas, mas são em 12 itens, porque são 12 postos de gasolina, então foi feito um item, né, para cada posto de gasolina. Então, a recorrente é acusada de creditamento indevido em decorrência da escrituração das notas fiscais eletrônicas, as quais não correspondem a efetivas entradas de mercadoria, óleo diesel, no estabelecimento, ou aquisição de sua propriedade, uma vez que ocorreu a simulação das operações de saídas
por parte do posto revendedor varejista de combustível. O autuado é uma transportadora. Foi feita notificação, mas no entendimento do fisco não foi, as operações não foram comprovadas. Inicialmente, a recorrente, ela alega que é fato incontroverso, porque normalmente quando o fisco autua por crédito indevido, documento idôneo, é admitida a entrada da mercadoria no estabelecimento. Mas não é o caso, porque aqui a acusação não corresponde à efetiva entrada de mercadoria. Então, não está configurado aí o fato incontroverso, como alega a recorrente. E qual seria o modus operandi, né, da recorrente? Ela não tem, a transportadora não tem contato nenhum direto com o posto. Ela celebra contrato para que os motoristas prestem frete, prestem serviços para ela. E aí ela adianta, né? Ela faz um adiantamento de 90% do serviço a ser prestado, do frete. E aí estaria incluído o valor do abastecimento dos veículos. Então, em tese, quem deveria pagar o posto de gasolina seria o motorista. Ele teria recebido um adiantamento que incluiria o combustível. Então, caberia ao motorista do caminhão pagar o posto de gasolina. Não há comprovação nos autos de que tenha havido pagamento ao posto por conta do motorista. Eu até observo que, em relação a esses contratos, esse adiantamento através de TED, como bem coloca a representação fiscal, não há coincidência de valores em relação às notas, inclusive o TED não sai da conta da empresa, mas sim da conta do sócio. Ocorre que mensalmente os postos enviam para a transportadora notas fiscais, que ela faz o crédito imposto. E um detalhe chama a atenção: os cupons fiscais, né, eles são descartados, joga fora, porque ela entende que, uma vez que ela recebeu a nota fiscal e ela escriturou, né, não teria por que ela manter esses cupons fiscais. Então, ela joga fora, o cupom fiscal é descartado. Só que, ao fazer isso, ela infringe o regulamento do ICMS, que diz, é o artigo 135, que esse cupom fiscal, se foi fornecido um combustível e foi tirado um cupom fiscal e posteriormente emitido uma nota mensal, esse cupom fiscal, pelo artigo 135 do RICMES, ele deveria estar juntado com a nota fiscal. Só que isso não ocorre. Então, a conclusão do voto não é no sentido de que não houve a comprovação das entradas das mercadorias, o fisco e a decisão de primeira instância caracterizam como uma fraude estruturada, não há comprovação de pagamento. Esses postos de gasolina foram todos depois considerados inidôneos, mas na acusação fiscal não consta essa informação que seria baseada em documento inidôneo, que o emitente está cassado. A acusação fiscal não comprovou a entrada de mercadoria. Então, também eu afasto a alegação de boa-fé. Então, desse modo, eu conheço do recurso ordinário e nego o provimento, mantendo integralmente a ação fiscal. Doutora Dilo, parabenizo pelo voto. O senhor estava
durante a leitura do seu voto, eu estava acompanhando o processo aqui, eu não tenho dúvidas, eu vou acompanhá-lo. Doutor Rogério? Sem considerações, presidente. Doutor Rubens? Eu também vou acompanhar o relator. Representação? Não tenho nada, presidente. Então, acho que a doutora Odilo já registrou. Então, conhecido, não provido, ok. Encerrar debates. Verificando quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, processo 41.24494, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Encerrar o julgamento. Muito bem. Então, agora vamos lá para o último da pauta, 41.2772. Polo Aço, processo de Polo Aço Comércio, processo de relatoria do Dr. Rubens. Senhora presidente, um minutinho só, eu estou só corrigindo um erro de português aqui no texto e já estou registrando um voto. É um minuto, sim. Tranquilo. Não temos inscritos para a sustentação, doutor. Sim. Eu li isso antes, agora eu não estou achando aqui, mas é uma coisa que não tem consequência nenhuma. Então, eu vou deixar assim mesmo, que eu não estou achando aqui o errinho, e eu já vou registrar o voto aqui. Trata-se de um caso de crédito indevido, e eu já vou então passar o voto aqui. É documentação inidônea. Nesse caso, o contribuinte estava no estado do Espírito Santo. Tá bom? Inicialmente, a autuada alega vícios na decisão recorrida, que eu não percebi vício nenhum, que analisou suficientemente o conjunto probatório e as alegações de defesa, estando a decisão corretamente fundamentada, não havendo motivos para a sua anulação. Acusação de crédito indevido do imposto, fundamentada em documentação fiscal considerada inidônea, de emissão atribuída a Metais Inox Representações Eireli, empresa cassada pelo fisco capixaba, pela utilização de inscrição estadual com dolo, fraude e simulação e pela comprovada falsidade das informações cadastrais fornecidas para a sua obtenção. Isso está no documento emitido pelo fisco capixaba, tá? Então, o suposto fornecedor teve a sua inscrição cassada pela utilização dessa inscrição com dolo, fraude e simulação e pela comprovada falsidade das informações fornecidas para a obtenção dessa inscrição estadual. Então, a documentação fiscal de metais inox foi considerada inidônea. Desta forma, não tem dúvidas quanto ao fato que a documentação fiscal que fundamentou a procuração de créditos do ICMS por parte do autuado não foi emitida pelo contribuinte ali indicado, tratando-se assim de documentação idônea, inábil a transferir crédito do imposto nos termos dos artigos 59 e 61 do regulamento. Então, diante das irregularidades apuradas pelo fisco capixaba junto ao suposto remetente, qualquer documento fiscal por ele supostamente emitido não transfere créditos do imposto devido à sua origem fraudulenta. Isso independe de qualquer ação fiscal, que a inidoneidade decorre da irregularidade do suposto emissor, e esse emissor nunca esteve em situação regular perante o fisco capixaba. Os dados do Sintegra não atestam essa idoneidade do contribuinte, e o fisco paulista não exige do contribuinte que ele exerça um papel fiscalizatório, mas apenas as cautelas previstas no artigo 22A da Lei 6374. O fato de que a documentação fiscal foi autorizada pelo fisco lá na origem não lhe dá validade.
pois, como já foi exposto, a inidoneidade decorre da irregularidade apurada em momento posterior à emissão das notas fiscais. E não há nenhuma dúvida quanto à presente acusação fiscal que enseja a aplicação do artigo 112 do CTN. Esse tribunal, entretanto, adota o entendimento segundo o qual a autuação pode não prevalecer nos casos em que o destinatário comprove a ocorrência das operações e a sua boa-fé em relação ao fornecedor considerado inidôneo. É isso que passa a averiguar. Vou passar, então, direto aqui à análise dos fatos. Instado a apresentar provas da efetividade das operações, o autuado apresentou cópias de cheques como provas de pagamento das operações, conforme as folhas 84 seguintes. Isso já é suficiente para afastar a possibilidade de se considerar sua boa-fé, porque não há como comprovar que os pagamentos tiveram o suposto fornecedor como beneficiado. Além disso, a tabela por ele apresentada ao fisco, juntada às folhas 84, indica que a somatória dos valores dos cheques apresentados é bem inferior ao montante supostamente negociado com metais e inox representações Eireli. Some-se a isso o fato de que não há quaisquer informações a respeito do suposto transporte das mercadorias e também o fato de que todas as 18 notas fiscais objeto do AIM foram emitidas em 30 de junho de 2014 e, no mesmo dia, escrituradas no registro de entrada do autuado, sendo que o suposto vendedor estava supostamente estabelecido a 800 quilômetros de distância. O autuado afirma que as tratativas comerciais teriam realizadas com o senhor Tavares, não se sabe quem é essa pessoa, tendo apontado um telefone fixo, o que de forma alguma sustenta a hipótese segundo a qual o recorrente tenha de fato negociado as operações com algum representante do estabelecimento que emitiu a documentação fiscal. Portanto, então, a suposta alegada boa-fé do autuado, ela não restou comprovada. Multas previstas na legislação, atualização do seu valor básico, súmula 13, indefiro o pedido de redução dos valores das multas, nos termos do 527-A, já vista que as acusações propiciam a falta de pagamento do imposto, taxa de juros, súmula 10, então eu estou negando o provimento ao recurso e mantendo o auto de infração. É com o meu voto, senhores. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Numa rápida olhada aqui nos autos, eu vejo que as cópias do cheque sequer é só a frente dos cheques, né? Nem o verso, para saber se esses cheques foram compensados ou não. Me deu a impressão, assim, numa rápida olhada. Foram juntados cheques assim, aleatórios, que os valores não têm nada a ver, inclusive, com as operações. Então, eu não tenho a menor dúvida de que não há boa-fé por parte do autuado, né? Certo. Perfeito. De minha parte, acompanho. Doutor Rogério? Sem considerações, presidente, eu vou acompanhar o relator. Inclusive, desculpa interromper, inclusive, assim, todas as notas fiscais foram emitidas no mesmo dia lá no Espírito Santo e escrituradas no registro de entrada do autuado no mesmo dia em que foram emitidas lá, quer dizer, então as mercadorias se teletransportaram até o estabelecimento do autuado em 800 quilômetros de distância, né? Então ele não teve o menor cuidado, inclusive, de dar pelo menos um ar, assim, de regularidade, né, na situação. Doutor Odilo? Também acompanho o relator. Representação? Alguma observação? Não, presidente. Não. Muito bem. Então, decidi não provir. Então, vamos lá. Encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 41.27772, Polo Aço, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Encerrar a votação. Está acabando aqui já. Encerrar julgamento. Muito bem, todos votados. Deixa eu só ver aqui.
Muito bem, senhores. Então, todos os processos foram votados. Agradeço o empenho e dedicação de todos, como sempre. Parabenizo pelos votos que foram proferidos. E, então, eu dou por encerrada a sessão do dia 4 de março de 2022 da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Jailson, se puder fazer a gentileza de encerrar a gravação. Parece que já foi encerrada, né?